Olá, amigos. Nós vamos falar agora sobre contas. Fazer contas. As contas apareceram, na verdade, desde que o ser humano estava lá nas cavernas e que ele precisava registrar alguma noção de quantidade, né? Então tinha 3 búfalos ou tinha 10 animais. Então, ao longo do tempo, foram definidas várias formas de contar. Por exemplo, com pauzinhos, né? Cada animal representado por um pauzinho, né? Ou cada animal representado por posições da mão. Ao longo do tempo, essa questão de contar e de fazer contas, ou seja, agregar números a outros números, evoluiu especialmente na área de comércio. Na medida que as pessoas começaram a utilizar trocas, os sistemas de contagem evoluíram muito. Por exemplo, como é que os romanos controlavam as suas operações aritméticas? Eles tinham uma série de pauzinhos. Nesse pauzinho eles tinham umas bolinhas. Na verdade, cada pauzinho com 10 bolinhas. Então, a pessoa comprou 3 unidades. Então, puxa 3 bolinhas desse pauzinho. Ou então, ela depois comprou mais 2, puxa mais 2 bolinhas. Então, através desse processo, que a gente chama de ábaco romano, foram desenvolvidas as técnicas de comércio. O problema dessas técnicas é, primeiramente, a complexidade e, em segundo, o tamanho. Para resolver isso, os japoneses, eu não sei se foram japoneses ou se foi algum outro povo, criaram um objeto, que é esse aqui. Esse objeto aqui é chamado de soroban. O soroban é um instrumento criado com o intuito de você fazer contas. Vou mostrar basicamente o funcionamento do soroban. O soroban tem em cima um conjunto de pedrinhas, vamos dizer assim, uma em cima uma do lado da outra, né? E embaixo tem uma outra área em que você tem 4 pedrinhas também, uma ao lado da outra, conjuntos de 4 pedrinhas, uma do lado da outra, né? Então, qual é a ideia? A ideia é que você vai registrar números aqui. Aqui no meio, você vai ter pontinhos e umas divisões. Então, 3 pontinhos, uma divisão. 3 pontinhos, uma divisão, formando o que a gente chamaria de casas decimais, né? Seriam aqui centenas, dezenas, e aqui depois milhares, depois dezenas de milhar, depois milhões. Então tem aqui 3 casinhas, um ponto, 3 casinhas, outro ponto, 3 casinhas, outro ponto, uma numeração como a gente costuma fazer no papel. Só que aqui eles utilizam cada casinha como sendo um pontinho, e o que a gente chamaria de um ponto, né, da separação de números, é uma coisa um pouquinho mais proeminente, uma barrinha vertical, vamos dizer assim. Vou fazer um exemplo aqui. Puxei aqui uma pedrinha embaixo e seria o número 1. Se eu puxar mais uma pedrinha, seria o número 2. Mais uma pedrinha, número 3. Então eu vou agora para a casa vizinha. Puxei 2 pedrinhas aqui na casa vizinha e puxei 4 pedrinhas na próxima casa. Então que número é esse? É o número 423. Fácil, né? Então, com esse processo, a gente consegue representar números com dígitos que vão desde 0 até 4. Né? 0, as pedrinhas de baixo todas para baixo, e 4, as pedrinhas todas para cima. Né? E os números intermediários, 3, 2, 1 e 0. Tá? Bom, e se a gente quisesse representar números com os dígitos entre 5 e 9? É muito fácil. Na pedrinha de cima, você puxa para baixo, significa que vale 5. Então, nessa primeira casa aqui, você tem exatamente representado
o número 5. Né? Se eu puxar uma pedrinha de baixo, eu tenho aqui o número 6, o número 7, o número 8 e o número 9. Vou puxando. Bom, e o número 10? O número 10, obviamente, é 1 e 0, né? Vou baixar tudo aqui, normalmente. E a próxima casa, então, vai ser 10, né? É bem simples o processo. Então, resumindo, no soroban você vai representar os números de 0 até 4 embaixo e o número 0 ou 5 em cima, né? E a união da casinha de cima com a casinha de baixo formam os números que vão de 0 até 9. Vou dar um exemplo agora. Vamos imaginar o número 836. Tá? O número 836 está aqui, ó. Aqui, 0, né? 800 é a casa das centenas. Aqui o 5. 5 e 3, 8. Então, 1, 2, 3, tá aqui, 800. E 30. Bom, 30, a pedrinha para cima, né? A pedrinha do 5. 830. 836. 836. Tá? Agora eu vou fazer uma representação aleatória aqui para você brincar. Que número está representado aqui? Vamos lá? Bom, vamos lá. São 4 dígitos, né? Então vamos lá. Aqui, esse aqui, a pedrinha para baixo, de cima, então são 5 mais 1, 6. Então o primeiro dígito é 6. O segundo também, 5 mais 3, 8. Então o segundo dígito é 8. E aqui, para cima, então aqui é 0 mais 1. Então aqui é o terceiro algarismo, seria 1. E o último seria também 0 em cima e 3 embaixo. Então que número é esse? É o número meia dúzia, 8, 1, 3. 6.813. Então você nota que não tem realmente grande dificuldade nesse processo. A representação de números é bem simples. E agora eu vou representar contas, tá? Porque realmente na área de comércio, né, antigamente o importante era a pessoa conseguir fazer contas. Eu vou fazer algumas contas aqui bem simples para você entender. Eu quero somar 2 mais 2. Como é que a gente faria? 2. Puxei aqui o número 2. Mais 2. Então, puxo mais 2 aqui, ó. Resultado, 4. Outra conta. 12 mais 25. Então, 12 mais 20. Bom, pegar 20 aqui. 2 e 5. Temos aqui a resposta. Seria 37. Você sabe que esse negócio é muito interessante. Inclusive no Japão, as crianças aprendem essas técnicas desde pequenininhas. E atingem uma tal proficiência que depois de um certo tempo, elas conseguem fazer as contas sem ter efetivamente um soroban na sua mão. Elas fazem as contas mentalmente. Elas imaginam um soroban e a pessoa pergunta assim, 3.525, mentalmente a pessoa já foi lá num soroban mental. 3.825, 3.825, já botou o soroban. Mais 1.237, a pessoa foi lá no soroban mental e puxou.
E é impressionante, as pessoas fazem contas com uma rapidez extraordinária, muito mais rápida, por exemplo, do que uma calculadora eletrônica. Isso é uma coisa que as crianças no Japão desenvolvem e, inclusive, há concursos para fazer somas de 20 números com 10 algarismos, né? E as pessoas somam 20 números com 10 algarismos sem errar. É impressionante. Bom, mas vamos voltar aqui à nossa aulinha. A gente fez uma soma aqui, essa soma não produziu vai 1. E o vai 1 é uma coisa muito importante. Então, vamos fazer duas coisas. Eu quero somar o número 2 com 3. Então, vamos lá. Número 2 somado com 3. Então, somado com 1, somado com 2, eu estou puxando as pedrinhas para cima, somado com mais 1 aqui, né? Bom, para eu somar mais 1, o que tem que ser? Esse 4 que está aqui embaixo vai virar o quê? 5. Então, 5 e eu abaixo aqui embaixo. Outra continha. 3 mais 4. Então, vou botar aqui 3. 3 mais 4. Então, mais 1, deu 4. Mais 2. Opa, já cheguei aqui ao limite, então eu abaixo e puxo aqui em cima. 5. Mais 3, mais 4. Resposta, 5 aqui em cima, com 2 aqui, 7. Bom, agora a gente vai operacionalizar contas muito mais complicadas no próximo vídeo.